Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e antes de começar a investigação do vídeo de hoje, eu queria dizer uma coisa. Eu tava olhando as páginas de modo geral, dando uma lida superficial em cada página, e eu acho que são mais do que 3 narradores. Pelo que eu pude perceber, a gente tem pelo menos um narrador cachorro, que eu acho que se chama Bartolomeu. Teríamos, talvez, uma narradora mulher chamada May, o Clemente, o Alexander, talvez um homem chamado John, e o Henry pode ser também um narrador. E eu encontrei um outro que se chama Hal, que é aquele, faz a mesma referência àquele Sr. Hal, mas eu não sei se talvez seja um apelido de um desses mesmos personagens, ou se é um outro personagem, porque eu, pela minha conta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 narradores. Eu não sei se são 6 narradores ou se são 7. Por coincidência, nós sabemos que são 6 assassinos, né? Então, talvez cada assassino seja um narrador. Bom, vamos começar pela página 25. A página 25 já faz referência a um narrador que talvez escreva, porque ele diz: eu podia muito bem ter sido um escritor, como Jeremy Taylor ou Eugene Sue. O Jeremy Taylor foi um clérigo da igreja da Inglaterra e foi conhecido por escrever e é considerado como se fosse um Shakespeare, que escrevia textos religiosos. E o Eugene foi um escritor francês que escrevia mistério, o que me faz pensar que talvez, além de poder ser um escritor, ele pode ser um investigador que está escrevendo a história do que viu. Assim como na primeira página do livro, a gente tem mais uma referência a um narrador que está escrevendo um relato sobre alguma coisa. Pode até ser que seja o mesmo trecho, parte da mesma história. Depois ele diz que ele sentia necessidade de recuperar o controle do raciocínio, visto que ele parecia distorcer o fator tempo. Quem seria ele? Aqui também nada fica claro em relação a quem seria esse personagem. E depois uma frase bem estranha para o texto. Estranha por quê? Porque chama atenção e nos faz imaginar que não pertence ao livro, né? Não foi escrito pelo autor. Então, se a gente fizer uma busca, a gente descobre que, de fato, essa frase que parece destacada é do Walt Whitman de novo. E a frase é: você já pensou que, pessoalmente, terá continuação? Já morreu de medo desses besouros da terra? Para mim, esse trecho se trata da morte, porque o que terá continuação? Será que a vida após a morte? Já morreu de medo desses besouros da terra? Será que faria alguma referência a quando o corpo já está se decompondo? Não sei se é muita loucura minha, mas se vocês sabem mais de algum detalhe, vocês podem comentar aí. Então, como eu falei, é do Walt Whitman e, de novo, esse escritor já foi mencionado antes, o que me faz pensar que talvez alguns narradores específicos mencionem sempre os mesmos autores. Então, talvez a gente possa usar isso para conseguir entender a ordem das páginas. Se a gente pensar nas referências, se cada narrador conhece um escritor específico e comenta sobre ele, talvez uma hipótese que possa nos levar a algum lugar. Depois ele diz: despertei para a realidade de que havia feito muito pouco na vida. Então ele fica refletindo sobre o que seria fazer pouco na vida, que talvez ele tenha jogado o tempo fora. E fora isso, a gente não tem mais nada claro nessa página, então nenhuma referência a tempo, nenhum nome, nem algo do tipo, só mais uma referência mesmo ao Walt Whitman. Então vamos para a próxima página.
Bom, como vocês podem perceber, com o que eu já falei ao longo de todos esses vídeos e com o que vocês vão ver agora, tem páginas que têm muito mais referência do que outras. Então, isso realmente pode nos ajudar a descobrir quem que é o narrador de cada página. A página 26, ela tem menos referência também. Ele começa dizendo que a moça largara Henry, graças a Deus. Obviamente, ela era uma medrosa, nem sequer parecia capaz de entender por um instante aqueles 2 homicídios dele. Então, essa pessoa que tá falando, que tá narrando, ou possivelmente é uma pessoa que tá acostumada com homicídios, ou ela também é uma pessoa assassina, ou é um investigador, como eu tava falando agora. Porque parece que tem uma pessoa que investiga, né? Não sei se eu tô enganada, mas parece. E ele diz que ele estava sendo um amor. Imagina, Henry, com 2 homicídios, estava sendo um amor. E diz, despachar a tia do reitor, conforme explicou a moça. Aqui não tinha ficado muito claro quem que despachou a tia do reitor, mas eu li no original e é ele, ou seja, Henry. Depois, o que me chamou mais atenção aqui nessa página foi depois que ele diz, percebi que eu era impressionável, que gostava de um bom homicídio. Ou seja, será que realmente é um investigador que gosta de uma boa história de um caso muito bom para poder investigar? E depois ele diz, mas o peão, uma vez acomodado, não lembrava em nada um jogador. Então, quando eu li esse pedaço, eu pensei que estivesse falando peão de jogo mesmo, porque ele menciona jogador depois. Mas eu vi, o original disse que é um peão como se fosse uma pessoa que trabalha numa fazenda e não um jogador. Senão eles teriam usado outra palavra em inglês. E diz que esse peão tinha um caroço e coçava a suíça esquerda. Supus que seria diferente de ver brotar de repente um alvoroço por alguém, diferente e mais repulsivo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a palavra peão com letra maiúscula também aparece em outra página do livro, se eu não me engano, na página 44. Então pode ser que a página 44 seja de fato continuação da página 26. E, por fim, ele me perguntou sobre Ben Wade. Pelo que eu pude pesquisar e descobrir, Benjamin Wade, foi um político americano por volta do final de 1800, alguma coisa assim. Não entendi qual é o motivo deles citarem Benjamin Wade nessa parte, mas vamos ver se isso fica mais claro mais pra frente. Agora, próxima página. Bom, vamos lá para a página 27. A página 27, eu encontrei algumas frases que parecem ser citações, mas eu não tenho certeza. Procurei elas no Google, só que eu não encontro exatamente as mesmas palavras, mesmo pesquisando em inglês. Só que, por exemplo, essa frase aqui, a libela cadavérica excelente, caminhar à morte em pessoa, despercebidamente batendo nas próprias paredes das mansões da vida. Eu pensei que pudesse ser uma citação. Quando a gente procura isso no Google, a gente é encaminhado para páginas que mencionam de novo o Walt Whitman. Só que não tem nenhuma obra dele que mencione exatamente essas palavras. Então, pode ser que o autor tenha escrito trechos semelhantes à obra do Whitman, só que com outras palavras. Depois, ele menciona que uma pessoa dormia naquela cadeia à beira do Severn, que é um rio da Inglaterra. Também não sei se isso é literal ou não, mas existe uma obra do Houseman também
que menciona esse rio. Também não sei se faz referência a isso ou não, não tá muito claro, como as outras referências mais antigas, que já apareceram antes. Aí ele menciona outros 2 nomes que eu não conhecia, que é o Keyberry e o Blue Mountain, que são 2 nomes de café. Então aí o narrador tá mostrando que estava fazendo, preparando uma refeição. Depois, o que mais parece ser relevante aqui é no final. Pensei no pequeno Clem, envolvido agora, um estreante nesses assuntos. Pequeno. Bom, então a gente sabe que ele é jovem. E a gente também sabe que já foi mencionado que algum jovem estava fazendo uma visita a alguém. Além disso, ele diz prestativo e cortês, aquele rapazinho, ou seja, é alguém mais jovem do que o narrador. Escovaram meu chapéu quando tinha apenas 6 anos, ou seja, esse narrador é muito mais velho que o Clem. O Clem, eu pensei que poderia ser o Clemente, que é o narrador, um dos narradores também, que ele diz que tem o nome de 14 papas. Vocês lembram? Então, pensei que poderia ser ele, né, o apelido de Clemente. E que esse Clemente pudesse ser aquele jovem que o narrador não conseguia tirar os olhos. Não lembro exatamente em que página estava isso, eu vou tentar achar aqui e eu já volto. Aqui, ó, página 5. Odeio o fato de meus olhos serem atraídos pelo que não me diz respeito, a bagagem do jovem recém-chegado. Será que esse jovem é o Clemente? E esse narrador pode ser aquele velho, a tal da Morsa Malsã? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. E por hoje é só, e a gente se vê amanhã com mais outras páginas, como sempre. Obrigada por estarem aqui e tchau!